Olá, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos falar da essência do discipulado, certo? Um estudo da essência do discipulado. Tomando fogo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23, ok? Tudo que tem valor tem seus desafios, certo? E responsabilidade. Jesus apresentou esse grande desafio a qualquer homem que deseja vir após ele, que deseja pregar o seu evangelho, certo? Que deseja seguir a Jesus Cristo, certo? Então, no tempo presente, deixa eu ver, seguir continuamente, é porque aqui tem um bocado em hebraico, sabe? Seguir, deixa eu ver. Seguir após Jesus requer o desejo de seguir. Não somos coagidos. Os discípulos de Cristo, certo? São voluntariamente. Eles não são coagidos a seguir. E após Jesus envolve um compromisso a afastar-se de toda ligação psicológica com o mundo e um reconhecimento das implicações, padrões e condições para submeter-se a Cristo e ser contado entre aqueles que estão em plena relação com Ele, certo? Então, veja também Lucas 14:27. Aqui Jesus articula 3 conceitos básicos, certo? Envolvidos em via após ele. Ninguém será aceito se recusar estas estipulações, certo? Ninguém será aceito. Seja bem-vindo, meu amado, você que está aí. Negar-se a si mesmo, certo? Primeiro, o discípulo de Cristo precisa negar a si mesmo, mortificar a carne. Negar a si mesmo, o seguidor de Cristo adota uma nova identidade. Ele põe-se totalmente à disposição de Jesus. Ele abandona e rejeita o eu, ele abandona o eu, entendeu? O nosso eu, aquele eu que nós temos que nos dá vontade de toda coisa, né? Então, quem segue Jesus Cristo tem que abandonar o eu. Então, como o objeto da vida e da ação, ele não continua mais com os modos de pensar que eleva modelos egoístas e hipócritas, certo? De comportamento. Ele denuncia a confiança em si como a fonte de proteção e de cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Providencial. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha a dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Veja o Provérbio 14:12. Com Paulo poderíamos dizer: sim, de veras considero tudo como perda por causa da submissão, da sublimidade do conhecimento de Cristo, certo? Jesus, meu Senhor, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tenho justiça própria, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse isso, Filipenses 3:8-11, vamos ver novamente, ele disse, Paulo, poderíamos dizer, ele disse, sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Filipenses 3:8-11, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. A negação de si mesmo é repudiar, afastar-se da sua própria independência, certo? Em favor da submissão
da submissão a outro, devemos dizer sim a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e não ao eu, certo? Isso significa pôr Jesus acima do eu, entendeu? É mais do que dizer não a alguma coisa ou atividade pecaminosa, é dizer não, certo? A minha própria vontade, certo? Quando eu aceito Cristo, quando eu nego a mim mesmo, eu estou dizendo não à minha própria vontade, para fazer somente a vontade de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha própria vontade. O cristão precisa desistir do seu ego, certo? Gratificação e aspiração. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmão, rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Tomar sua cruz, certo? O que significa tomar sua cruz para seguir Jesus? Segundo o discípulo de Cristo, precisa tomar a sua cruz. Jesus literalmente tomou a sua cruz e carregou ao Gólgota, não foi verdade? Isso foi o que ele fez por nós. Isso foi seu propósito ao vir aqui a este mundo para nos salvar. Ele se doou para nos salvar, para salvar você e salvar a mim, entendeu? Que faremos por ele? Nosso propósito pela vida será concentrado nele? Desejamos sacrificar-nos por ele, será? Desejamos aceitar uma vida cheia de cruzes, centrada em Cristo e crucificado com ele, Romanos 6,6. Se for assim, não serei eu mais quem vive, certo? Mas Cristo é que vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo por fé no Filho de Deus que me amou e deu a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Veja também Gálatas 5:24 e 6:14, certo? Então, tomamos figurativamente nossas cruzes quando nos comprometemos a sacrificar tudo pelo nosso Senhor e fazer isso nosso propósito para toda a vida. A discussão aqui não é sobre o sofrimento comum do homem, certo? De jeito nenhum. É saber o compromisso e sacrifício por Cristo e sua causa. Observe novamente a responsabilidade. Temos que fazer isso diariamente. Isso não é sacrifício momentâneo, certo? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. E terceiro, seguir a Cristo. E terceiro, Jesus disse, siga-me, segue-me. Aqui ele não estava chamando, certo? Literalmente, pessoas para viajar pelas pelas poeirentas estradas da Galileia com ele. Alguns fariam isso, mas nem de todo isso foi exigido, certo? Mas nem tudo isso foi exigido. O sentido é que todo deveria imitá-lo, obedecê-lo e servi-lo, certo? Novamente, o verbo implica em buscar continuamente, certo? Pedro disse que Jesus nos deixou como exemplo que deveríamos seguir, certo? Seus passos. 1 Pedro 2:21, louvado seja o nome do Senhor. A sua autoridade está implícita no mandamento, certo? Ele